Oiê, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Manete e no vídeo de hoje eu vim explicar como eu tirei 980 na redação do Enem e dar algumas dicas de como vocês podem melhorar e aumentar pontos na redação. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal para nos ajudar a bater a meta de 200 inscritos, porque eu tô trazendo bastante conteúdo, bastante dica, tanto sobre o Enem quanto sobre a Faculdade de Medicina. E se vocês curtirem e se inscreverem, ajuda muito o canal crescer e chegar a outras pessoas. Bora pro vídeo! Em primeiro lugar, eu vim avisar que no final do vídeo eu vou deixar minha redação 980 para vocês darem uma lida. Às vezes as pessoas gostam de se espelhar, gostam de ler redações perto do 1000, porque a minha redação, um corretor me deu 1000 e o outro me deu 960, ficando com a média de 980. Então é quase uma redação nota 1000, eu sei que as pessoas gostam de ler para se espelharem, então eu vou deixar aqui no final a minha redação para vocês darem uma lida e entenderem um pouco do que eu vou explicar agora no vídeo. Para começar, uma dica muito importante é que vocês têm que ter 3 intertextos. Na redação do Enem, a gente usa 4 parágrafos. O primeiro, que é a introdução, o segundo, que é o primeiro desenvolvimento, o terceiro, que é o segundo desenvolvimento, e o quarto, que é a conclusão. Então, desses 4 parágrafos, os 3 primeiros, tu precisa usar intertexto. Não é uma regra que tu vai zerar a redação, mas vai aumentar muito, 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 muito a pontuação de vocês. É uma coisa muito importante porque mostra que vocês, além de saberem conectar as informações, vocês têm repertório sociocultural. Ao invés de vocês ficarem inventando dados ou citando, fulano que eu conheço me disse, minha família me disse, eu ouvi falar em algum lugar que tal coisa aconteceu, eu ouvi alguma notícia, mas sem nenhum dado, sem nenhum registro de onde aquilo foi escrito, quem foi que falou, nada concreto. Então, usar intertextos ajuda a provar que vocês têm repertório sociocultural, que é uma coisa importante e bem avaliada no Enem. Inclusive, o meu primeiro vídeo aqui no canal, eu era bem mais novinha, tava estudando pro vestibular, e eu deixei lá vários intertextos pra usar em quase todos os temas, como tu usa esses intertextos, caso tu tenha dúvidas, tipo, entendi o que a Laura falou e quero usar intertextos. Mas quais intertextos eu uso? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas se vocês forem nos vídeos antigos, o meu primeiro vídeo do canal, eu era bem novinha e tava explicando pra vocês vários intertextos coringas que são chaves para tua redação. Vou continuar a explicação. Tu precisa de 3 intertextos, um em cada parágrafo dos 3 primeiros parágrafos da tua redação. Então é muito importante que tu aprenda frases ou filósofos coringas que tu consiga usar em vários temas. Porque geralmente as problemáticas do Enem, quando tu vai aprendendo e treinando a redação, tu vai vendo que tem geralmente sempre as principais mais delas. Por mais que os temas mudem ao longo dos anos, geralmente os problemas relacionados à proposta de redação são problemas de falta de educação, são problemas de más influências, são problemas de falta de algum projeto estatal ou de que a pessoa teve uma má educação ou a falta de educação sobre aquele assunto, sobre aquele comportamento, ou em casa, ou na escola. Geralmente, essas coisas se relacionam com todos os tipos de tema, ou como tratar alguém, ou sobre algum tipo de preconceito, ou sobre meio ambiente, ou sobre escolaridade. Então, quando tu vai treinando e aprendendo, tu vê que o intertexto coringa às vezes serve para várias coisas, entendeu? Porque tem vários temas do Enem que ocorrem aquele problema porque a pessoa sofreu alguma falta de educação. E aí tu pode usar a frase do Nelson Mandela, que diz: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Aí tu fala nesse contexto, se a sociedade tivesse educação sobre tal tema e sobre tal e tal coisa, eu veria esse tipo de comportamento. Ou, por exemplo, John Locke, que é a teoria da tábula rasa, que fala que o ser humano nasce como uma tábula rasa, que ele é empirista, né? Então, ele acredita e ao longo da vida e ao longo das experiências que a pessoa é submetida, ela vai escrevendo na tábula rasa, que seria a pessoa. Tábula é tipo uma folha em branco. Então, ao longo das experiências e dos exemplos que essa pessoa é submetida durante a vida, ela vai se tornando aquela personalidade, ela vai tomando aqueles aprendizados. Então, tu pode relacionar tanto o Nelson Mandela quanto o John Locke e a teoria da tábula rasa dele para temas relacionados à educação. Tanto educação escolar quanto de próprios comportamentos mesmo, de preconceitos, de
coisas que as pessoas perpetuam que são ruins, que aprenderam em casa, por exemplo. Então eu usava sempre esses dois intertextos. Tu pode achar intertextos coringas que se adaptem a ti também, ou como, por exemplo, problemas relacionados à influência da mídia, tanto a má influência ou até a falta de informação sobre aquilo disseminado na mídia. Então, quando tu estiver falando de algum preconceito, de algum comportamento relacionado à mídia, eu gostava muito de usar o Emile Durkheim, que ele fala do fato social, que se relaciona à cultura em massa, a cultura que disseminam, e aí todo mundo vai no efeito manada atrás, querer repetir aquilo e só seguir aqueles padrões. E aí fica como se estivesse com um tapa-olho. Então, quando eu queria falar de algum problema relacionado à mídia, ou citar a mídia como um dos dois problemas, porque eu botava um agente causador no primeiro desenvolvimento e um segundo agente causador no segundo desenvolvimento. Então, às vezes eu citava o Estado no primeiro e a mídia no segundo, ou a sociedade no primeiro e a mídia no segundo, ou a sociedade e o Estado, por exemplo. Então, quando eu queria falar da mídia, eu usava o fato social. E, além disso, é legal que vocês tenham um repertório sociocultural de filmes, de séries, porque às vezes, de livros também, porque às vezes pode ser que tu não lembre de algum filósofo, que tu te atrapalhe, que tu fique nervoso. O que é? Não dá pra tu decorar todos os filósofos do mundo. Então, eu usava sempre os mesmos em todas as redações pra tornar aquilo comum. Se tu quiser aprender 20 citações de 20 filósofos, vai chegar na hora do Enem, tu não vai lembrar de nenhum, vai confundir o nome de um com a teoria do outro, então não dá. Eu usava sempre Nelson Mandela e John Locke, por exemplo. E aí eu tentava encaixar aquilo em todas que dessem. De os filósofos serem mais bem vistos pelos avaliadores, por ser um conteúdo, entre aspas, mais difícil, tu não precisa saber de vários, porque tu vai te atrapalhar. Então foca em decorar uns 2 ou 3 que sejam coringas pra ti e que tu consiga encaixar em várias coisas. Eu usei também o livro na minha redação do Enem 2021, Vidas Secas, porque o tema da redação do Enem 2021 foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. E aí citava várias pessoas que não tinham acesso à cidadania nos textos de apoio, citavam também a dificuldade e também o número de brasileiros que não tinham certidão de nascimento, que não tinham registros. E eu usei o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que eu precisei estudar durante o ensino médio no IFE, então eu acabei aprendendo um pouco da história, além de ter sido uma das leituras obrigatórias para o PAV também, que é o vestibular da UFPEL, que eu já falei aqui no canal sobre ele também. As pessoas acham o livro um saco, eu acho realmente uma história fantástica desse livro. Eu li porque era obrigada pro ensino médio, mas eu realmente gostei da história. É uma história muito sensível. E eu usei Vidas Secas no tema da invisibilidade do registro civil, porque no livro Vidas Secas os personagens não têm nomes, entendeu? Eles são retirantes do Nordeste, se eu não me engano, que estão fugindo da seca, e é tão árdua, é tão triste aquela vida de retirante que eles só se preocupam em sobreviver. E aí acabam que nem os filhos têm nomes. Os filhos são um menino mais novo e um menino mais velho. Então, eu usei isso como citação da invisibilidade do registro civil, como um exemplo de cidadãos que não tinham registro civil, que não tinham nem nome. Então, às vezes tu pode citar, ou vamos supor que o tema violência contra a mulher. Se tu viu a série, por exemplo, Os 13 Porquês, que é uma coisa de adolescente, que é do meio da idade de quem faz Enem, tu pode citar o estupro que a personagem principal sofreu como um exemplo de violência contra a mulher, e depois falar que tem que combater e tudo mais. Então, tu consegue trazer filmes, séries, livros também para esse meio. Então, eu te aconselho a pegar de 2 a no máximo 4 filósofos ou frases de famosos conhecidos, como Nelson Mandela, pra tu decorar e tentar usar como chave tuas redações, para que tu não te confunda e não esqueça depois. E também livros e séries. Eu sei que ficou um pouco grande, mas é porque os intertextos são algo muito importante, com grande peso na redação do Enem, e eu não podia falar pra vocês, coloquem intertexto nos 3 primeiros desenvolvimentos. Porque tem gente que não vai saber direito o que é um parágrafo. Tem gente que eu vou falar intertexto e vai ficar tipo, que porcaria é essa? Então eu quis explicar direitinho o que é o intertexto e dar exemplos também, porque é mais fácil às vezes tu copiar ou com essas ideias de livros e séries do que eu falei, te espelhar em coisas que se encaixem na tua vida, do que eu falar um intertexto e tu simplesmente depois procurar uma explicação no Google e ficar confuso e ficar jogado, e é algo muito importante pro Enem pra ficar jogado. Além disso, tu tem que aprender a usar conectivos. Dá pra tu pesquisar no YouTube como usar conectivos, tem vídeos fáceis e simples de professores de português explicando.
E os conectivos são basicamente aquelas palavrinhas que vocês usam para conectar uma frase a outra, ou até no caso da redação do Enem, a gente começa com conectivos também, que aí tu tá conectando os parágrafos. E aí são basicamente, vou dar exemplo simples, que é tipo, contudo, porém, todavia, além disso, ademais, outro sim, nesse viés, nesse contexto, nesse interim, segundo tal filósofo, tal escritor, tal notícia, só que aí quando tu for citar a notícia, tu precisa saber direitinho qual foi o jornal que falou aquilo. Eu não gosto muito de dados. Eu já tive uma professora que ela falava pra falar que foi um número X de dados do IBGE e jogar ali como se fosse uma informação. Eu acho muito arriscado colocar reportagens e colocar um número falso, colocando a tua vaga em risco por causa disso. Eu não gosto. Eu acho que vale mais tu aprender um filósofo, tu te esforçar, do que daqui a pouco tu colocar um dado falso na tua redação. E aí vai que teu corretor tá com tempo, tu é uma das primeiras redações que ele tá pegando, e ele pesquisa no Google e vê que aquele dado é falso, que aquele número tá errado, que nunca teve aquilo no IBGE, e aí tu te ralou. Então, eu não concordo com isso. Continuando o que eu tava falando, os conectivos são muito importantes, isso desconta nota. Faz um tempinho que eu não faço Enem, mas eu não me engano se é na competência 3 ou 4, mas é muito importante que tu tenha conectivos e aprenda onde colocá-los. Tu pode ir colocando também, sempre quando tu achar necessário, e com um corretor de redação, ele vai te mostrando, esse aqui tu colocou, eu não precisava, aqui tu não colocou e precisava. E quero falar pra vocês que os meus seguidores, os inscritos aqui no canal, eles têm desconto no grupo Dados de Redação. Se eu não me engano, atualmente tá R$100 o plano mensal pra fazer atendimento de redação do Enem com ele, e 150 Enem mais URGS, que é outro tipo de redação de outra universidade que tem. E ele foi o que mudou a minha vida, a minha relação com a redação, a minha relação com a escrita. Ele é meio carrasco, ele realmente puxa, mas ele nunca vai te ofender, ele nunca vai te menosprezar, ele só não vai te dar uma nota boa se tu estiver escrevendo uma redação ruim, mas ele puxa, e eu consegui sair do 780 pro 980. Ele é realmente um professor muito bom, muito dedicado, ele manda vários e vários minutos de áudio no WhatsApp explicando os erros da tua redação, ele te manda a tua redação de volta marcadinho, cada erro ali onde tu precisa melhorar, ainda te manda um áudio explicando tudo. Eu já passei por vários professores de redação, porque eu fiquei um tempo nesse processo até passar em medicina, e ele realmente foi o melhor, foi o que transformou, e foi a minha nota 980 que me fez aprovar, porque o resto da minha pontuação do Enem não foi muito diferente do ano anterior, só que por ter tirado 980, que no outro tirou 960, subiu aquele pouquinho que faltava para que eu conseguisse aprovar. Então realmente não dá pra deixar a redação de lado, foi o pontapé essencial, assim, pra que eu tenha minha vaga hoje. Então eu super recomendo de coração mesmo o grupo Dado. Inclusive, quando eu fazia cursinho em 2022 pra fazer o Enem, pra passar em 2023, vários colegas que faziam cursinho junto comigo, e a gente tinha professor de redação presencial no cursinho, entraram no grupo Dado de redação também, que ele é de Porto Alegre, eu fazia de forma online, porque eu morava na cidade de Rio Grande. Mesmo assim, ele sempre foi muito atencioso. Vários colegas que faziam cursinho comigo também foram pro grupo e depois me agradeceram, porque eles tiravam 800, 700 e pouco. Teve um que tirou 980 também, outro tirou 960, notas que eles nunca tinham tirado, e eles me agradeceram pela indicação. Eu tô indicando pra vocês de coração mesmo, porque foi transformador e um divisor de águas na minha vida. E não adianta tu ficar fazendo com qualquer corretor. Tem vezes, inclusive eu conheço, tinha pessoas que faziam um grupo de redação que era R$350 por mês, de uma professora que mal dava atenção, mandava uma aluna corrigir as redações pra ela, e chegou na hora eles não foram tão bem na redação, foram por essa professora porque ela tinha nome, sendo que o atendimento não era bom, era muito mais caro. Então não vão só pelo nome ou não vão só pelo valor. Eu indico de coração porque é um ensino realmente de qualidade. Outra coisa que eu acho importante para a redação do Enem é as frases siamesas. Provavelmente tem pessoas que talvez saibam isso intrinsecamente, vão escrever redação e nunca vão ser descontadas por isso, mas era meu calcanhar de Aquiles. Eu conseguia fazer a redação perfeitinha, mas sempre recebia descontos nas frases siamesas, porque eu não sabia quando colocar vírgula ou ponto, ou quando encerrar uma parte daquela frase para fazer a próxima frase no mesmo parágrafo.
a hora de trocar o parágrafo eu sabia, mas dentro daquele parágrafo, a hora de encerrar uma frase e começar outra, era uma grande dificuldade que eu tinha. Eu penei muito tempo, aí às vezes eu aprendia, e aí eu escrevia redação um pouquinho mais relaxada, tipo, mais tranquila, sabe? E aí voltava a errar aquilo de novo. Inclusive, perto do meu Enem, eu tava muito exausta, e aí eu comecei a escrever assim, naquele cansaço, e aí eu que tirava sempre 900 mais, com o corretor, teve redação que eu tirei 500 e eu entrei em desespero, porque também não dá pra deixar o emocional se abalar muito, e aí eu respirei, fiquei uma semana sem escrever, conversei com ele, super atencioso, o Leonardo Bareta, que era o meu corretor, e aí voltei com calma, olhando cada errinho meu, e consegui tirar 980 no Enem, a minha redação. Eu fiz um dia com chuva, eu tava num colégio público na parte mais periférica da cidade de Rio Grande, e na escola que eu tava faltou luz por causa da chuva, então eu escrevi a redação no escuro, foi um terror, mas deu tudo certo. Mas estudem também, pesquisem no YouTube o que é frase siamesa ou com teu professor, para não ser um erro que tu cometa. Na conclusão, é muito importante que vocês façam uma conclusão completa. E para isso, depois que tu foi lá e escreveu tudo sobre o problema, tu argumentou sobre as coisas relacionadas a esse problema, tu precisa fazer uma conclusão completa. Na tua conclusão, tu precisa responder quem vai fazer o quê, como, para quê e detalhamento. São 5 coisas. Tu precisa responder quem vai fazer aquela ação, qual vai ser o órgão do governo, se vai ser o Poder Legislativo, se vai ser alguma ONG, se vai ser o Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Tu precisa falar quem. Vai fazer o quê? Qual vai ser a medida que essa instituição ou essa pessoa vai tomar? Depois tu vai responder como. Como é que ela vai fazer isso? Vai fazer com dinheiro público? Vai fazer com parceria público-privada? Vai fazer com que tipo de intervenção? Como é que vai fazer isso? Pra quê? Qual é o problema que vai estar resolvendo? Qual vai ser a solução dada com esse comportamento? E o detalhamento. O detalhamento, pra eu não me perder, geralmente eu colocava o detalhamento após o órgão. Eu botava o Ministério da Educação. Aí eu botava entre parênteses, por exemplo, órgão responsável, prevenção e manutenção da saúde de todos os brasileiros. Eu já usava o detalhamento sempre do lado da instituição que eu estava citando, para tornar mais fácil. Se eu fosse detalhar outra coisa, eu poderia me atrapalhar, então o melhor jeito de detalhar, eu sempre usei esse, e é o que eu consigo aconselhar, porque é o que eu usava. Porque as outras coisas a gente tinha que ficava um pouco vago, se eu tinha detalhado já o suficiente ou não, então eu aprendi desse jeito e foi bem tranquilo pra mim, foi um jeito de solucionar. Agora eu vou deixar aqui pra vocês lerem a minha redação do Enem 2022/2023, que foi o que eu tirei 980, vou deixar pra vocês darem uma lida, vou deixar pra vocês darem uma analisada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui nos comentários e eu vou responder e ajudar vocês. Algumas pessoas já até me chamaram, tipo, pedindo dicas da própria redação deles, o que poderia melhorar no Instagram. Peço que vocês se inscrevam no canal e também vou deixar o contato do grupo de redação, que eu super recomendo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo e tchau, tchau.